Oi, gente. Boa tarde, minhas amigas. Boa tarde, meus amigos da TV 247. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247. Hoje vou estar com vocês aqui no Léo ao Quadrado de hoje, substituindo o Leonardo Atush, com o meu amigo Leonardo Estopa. Boa tarde, Léo. Tudo bem? Boa tarde, Aquiles. Joia? Como é que tá por aí? Tranquilo. Eu estou com algum problema técnico aqui. Está tendo uma pequena obra aqui no meu prédio. Então, se vocês ouvirem alguma interferência no áudio aqui, de barulho de martelo, infelizmente é o pessoal que está britando aqui no meu prédio. Mas, enfim, vamos lá. Léo, o tema do nosso programa de hoje é os ruralistas já de saco cheio com o governo sem rumo do Jair Bolsonaro, né? Que foi verbalizado hoje pelo deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, líder, presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária, que, enfim, chutou o balde, disse chega, não aguentamos mais, chegamos ao limite, não dá para apoiar Bolsonaro, né, ao se referir ao comentário do senador Flávio Bolsonaro sobre o Hamas, né, que ele pediu que os membros do partido Hamas que criticaram a visita de Bolsonaro a Israel, que eles se explodissem, né, se explodissem, aliás. Depois o Flávio Bolsonaro apagou e tal, mas enfim, gerou aí uma crítica muito grande. Já tem muita gente aqui nos assistindo de vários locais do Brasil. Oi, Tânia, Marina, boa tarde, Adriana Brito, Maria José também que está aqui, Maria das Dores dizendo Lula livre, um alô lá de Campina Grande, na Paraíba, sempre aqui presente. E vamos lá. Enquanto o pessoal está chegando aqui, Léo, eu não sei se você viu, eu queria que você comentasse. A gente acabou de subir no 247 uma notícia dizendo que comprova, vamos dizer assim, que o Trump deu uma volta, engabelou o Bolsonaro naquela visita lá que ele fez, porque hoje ele se reuniu com o secretário-geral da OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, né? O Stoltenberg, o Jens Stoltenberg, se reuniu com o Trump hoje lá no Salão Oval da Casa Branca, e eles falaram sobre a reunião comemorativa ao aniversário da OTAN, né? E o tema, o ingresso do Brasil como membro da OTAN, que havia sido prometido pelo Trump, vamos dizer assim, em retribuição a todo o patrimônio nacional que foi entregue de bandeja lá pelo Bolsonaro, o tema do ingresso do Brasil na OTAN não foi incluído na lista de discussão da próxima reunião. Então, ou seja, o Brasil foi lá, levou na sua malinha a base de Alcântara, a Embraer, desistiu de vistos para cidadãos americanos, voltou com uma promessa de ingressar na OTAN, que, além de ser um prejuízo para o país, ainda não vai se concretizar, né? Como é que você viu isso? Pois é, Aquiles, eu me perdi com o mouse aqui para ligar o som. O Brasil, à medida em que ele vai abrindo mão da sua soberania e da sua dignidade como nação, ele vai mostrando para o resto do mundo que não precisa pagar. Ele é um país, assim, que pode ser enganado, ludibriado. É claro que se o Brasil tivesse na circunstância de soberania anterior, ele era convidado para a OTAN, claro que sim. Agora o detalhe é o seguinte, quando nos negócios, né, não estou falando uma questão digna e cheia de, recheada de dignidade e de compromisso, não, eu estou falando nos negócios. Nos negócios, uma determinada empresa só paga a dívida para outra porque ela sabe que se não pagar, ela perde o fornecedor, pode ser processado, ou seja, existe um preço por não pagar uma dívida. Qual que é o preço para o Temer, para o Trump não pagar a promessa para o Bolsonaro? O Bolsonaro já é submisso aos Estados Unidos. A única possibilidade do Bolsonaro continuar brigando para se manter na presidência é o apoio dos Estados Unidos e de Israel, que de certa forma funciona como uma pressão sobre os opositores do Bolsonaro no Brasil, e o número de opositores que está cada vez crescendo mais, mas existe sempre aquele medo, olha, peraí,
tudo bem, o Bolsonaro, ele já cometeu crime de responsabilidade, ele pode sofrer o impeachment, a eleição foi fraudada, ele pode ser retirado, mas e os Estados Unidos? Né, o Bolsonaro soube agir estrategicamente no sentido de ir nos Estados Unidos e falar, olha, eu tô lá, mas é seus, então deixa eu continuar lá. O detalhe é que nada que o mundo tiver que dar para o Brasil, a troco do que o Bolsonaro está entregando, vai ser entregue para o Brasil. Nós estamos numa negociação de dar sem receber absolutamente nada em troca. Esse é o detalhe que o brasileiro precisa perceber. E nessa situação, a gente já tem aí vários apoiadores do Bolsonaro começando a entender. Claro, a base de apoio do Bolsonaro, que é a base desintelectual, que é a massa de manobra, ela continua lutando por Bolsonaro a qualquer custo, porque essa base desintelectual entende que apoiar Bolsonaro significa declarar para o mundo que você não é petista. É mais ou menos assim, olha, o Bolsonaro decidiu botar fogo no Amazonas, então a gente precisa concordar, porque senão vão falar que a gente é petista, ou seja, apoiam o Bolsonaro, indiferente da idiotice do Bolsonaro, porque eles conseguiram criar essa percepção de que se não apoiar o Bolsonaro, está apoiando o PT. Mas deputados, ruralistas, a base de apoio do Bolsonaro, que eu nem vou falar que é intelectual, que é uma base igualmente estúpida, porém economicamente estratégica, que pensa em ganhar dinheiro, ela já está percebendo que o Bolsonaro é uma furada. Isso aí é óbvio. Com certeza. E aí parte justamente de uma boa parcela da economia brasileira que apoiou, né, o Jair Bolsonaro nas eleições passadas, justamente com esse argumento que você acabou de mencionar aí, Léo, que é para não ser taxado de petista ou de esquerdista, né, ou de ter alguma relação com o ex-presidente Lula. Uma grande parte do PIB brasileiro, que nos anos entre 2006 e 2010, principalmente, quando o Brasil bombou no mundo, né, queria estar ao lado do ex-presidente Lula em todas as circunstâncias, queria aparecer, queria tirar foto, dizia que era amigo, dizia que tinha proximidade, mandava agrados, né, para o ex-presidente Lula. E agora eles tratam o PT e o próprio Lula tratavam, né, muitos já começam a se redimir, tratavam com um certo desprezo, como como algo contagioso, como algo danoso para a imagem, né? E agora com esse périplo internacional do Jair Bolsonaro, que está resultando em prejuízos bilionários para o Brasil, uma grande parte desses empresários, principalmente os ruralistas, né? E também uma parte da indústria nacional, porque sobre o governo Bolsonaro a indústria nacional não tem vez, porque eles querem abrir as importações, né? Querem nessa selva liberal onde o mercado domina tudo. Obviamente a indústria nacional vai sair perdendo. Então muitos deles já estão revendo as suas posições, né? Não é assim ainda exatamente para declarar apoio a Lula, para dizer esse tipo de declaração mais direta, mas eles já se arrependem de terem apoiado Jair Bolsonaro, né? E aí é justamente esse ciclo que começa a ganhar força, né, no meio econômico brasileiro. Agora, eu queria comentar com você aqui, a gente já tem, deixa me ver, quase 600 pessoas aqui ao vivo, enquanto o pessoal está chegando, que o presidente Jair Bolsonaro, com 13 milhões de desempregados, né, à medida que ele anuncia enfim, a notícia positiva, a manchete positiva que ele quer gerar do governo dele, Léo, foi eliminar os radares nas estradas do país, né? Então ele anunciou lá que vai rever a necessidade de aparelhos já em operação nas rodovias federais, o que vai, assim, praticamente eliminar essa rede de radares existentes, né? Se a gente lembrar que o Brasil é um dos países onde mais se mata e se morre no trânsito no mundo, é uma medida, no mínimo, imprudente, né? Porque você vai justamente... Daqui a pouco ele vai abrandar a lei seca. Você acha que esse é o próximo passo? Para se dar bem com esse público cidadão de bem, Léo? Exatamente. Aquiles, uma coisa que é básico na educação dos filhos é o castigo. É muito importante
aquele momento em que o filho desobedece, faz alguma coisa errada, ele, infelizmente, ele tem que passar por um castigo para aprender. Agora, uma das maiores características dos avós é exatamente não dar o castigo. Aí tem aquele termo lá, filho criado com vó, que não aprende como é que são os tropeços da vida. O que o Bolsonaro tenta fazer nesse momento é partir para essa técnica de ser o vovô que não castiga, que não pune, que não faz nada de errado. Assim, eu não vou também ir contra as minhas convicções. Eu acho que o radar de velocidade, o radar pontual, ele é só uma forma de arrecadação. A percepção que eu tenho é que os radares que são colocados nas rodovias em pontos estratégicos, eles não resolvem o problema maior que é a educação no trânsito. A única coisa que esses radares fazem é punir quem está em alta velocidade para que essas pessoas paguem o governo uma certa grana porque estavam em alta velocidade. E o maior problema desses radares é que eles nem sempre conseguem resolver o problema que você falou, que é dos acidentes. Uma coisa interessantíssima que acontece já dentro de São Paulo e acontece muito fora do Brasil é o radar de velocidade média. Então, você entrou numa área de medição de velocidade média, você precisa fazer aquela velocidade média, porque senão não adianta você chegar e decorar onde está o radar, andar a 140, diminuir para 80 no ponto do radar, depois aumentar a velocidade. Então, é preciso contextualizar a realidade brasileira. Os radares, em sua maioria, no Brasil, eles são para arrecadar para o Estado. A finalidade maior é essa. E o Bolsonaro, no momento que ele propõe uma coisa que é percebida como punição, e essa percepção que faz o Bolsonaro utilizar essas técnicas, tá, gente? Isso é muito importante. É exatamente o fato de que nós conseguimos perceber os radares como uma punição ao motorista e não como uma educação para evitar acidente, que o Bolsonaro utiliza esses detalhes. O Bolsonaro utiliza exatamente aqueles pontos importantíssimos da educação, eu volto a dizer, é aquele momento em que você coloca o filho de castigo, o filho não gostaria de ficar sem poder jogar videogame por uma semana, mas ele sabe que se ele for para a casa dos avós, os avós vão deixar. O Bolsonaro está entrando nessa onda de ser o vovozão na política brasileira, alegrar as pessoas com permissão para usar armas, alegrar as pessoas com uma promessa de retirar os radares. Por que promessa? Porque o Dória prometeu a mesma coisa e não fez. Se ele retirar os radares, ele vai diminuir demais a arrecadação. Então, isso é uma promessa para fazer uma cortina de fumaça por causa dos danos econômicos que ele está causando, principalmente com a despolítica externa dele. Mas a gente precisa trabalhar na percepção. É exatamente a percepção que se tem a respeito das políticas públicas que deixou o Bolsonaro crescer. A percepção de que o Bolsa Família só serve à família que está recebendo. A sociedade nunca entendeu que o Bolsa Família aquece a economia, porque o Bolsa Família é um dinheiro injetado na ponta, que faz, inclusive, a classe média ganhar dinheiro, porque o supermercado é da classe média, porque a loja de roupa é da classe média. Essa falta de explicação de como que as coisas atendem aos interesses nacionais é que deixou o Bolsonaro explorar. O Bolsa Família é para tratar de vagabundo. Radar, a percepção que se tem a respeito do radar é que o radar é só para tomar o dinheiro das pessoas. E agora, olha que coisa interessante. Como que o trabalho sobre a percepção é uma coisa importante. A lei mais inútil no trânsito brasileiro, a lei mais covarde, a lei mais imbecil e a lei mais tecnicamente absurda dentro das políticas de trânsito brasileiro é a utilização do farol alto durante o dia. A utilização de farol alto durante o dia só atende os interesses dos produtores, refinadores de petróleo, porque ela faz o carro consumir mais. Então, ou seja, aumenta a demanda por combustíveis, aumenta a emissão de gases do efeito estufa, aumenta o preço do combustível, porque a demanda aumenta o preço, mas mesmo assim, a sociedade percebeu essa lei como sendo uma coisa boa. A sociedade não entende que o Brasil está gastando mais dinheiro por causa dessa lei, a sociedade não entende que essa lei é inútil, a sociedade não entende que o único país tropical do mundo que tem essa lei é o Brasil. Então é por isso que é importante trabalhar em cima da percepção social a respeito das coisas. Quando uma coisa ela precisa ser feita, vai doer na sociedade, doer no bolso, para educar, a percepção que eles conseguem passar é que isso só está tomando dinheiro. Quando uma coisa foi feita bem debaixo dos planos, só para ferrar com a sociedade, como por exemplo essa lei aí dos faróis altos, eles conseguem impregnar uma percepção popular de que vai ser fantástico, que vai ser maravilhoso, que vai diminuir os acidentes, e ninguém sabe que, na verdade, a finalidade principal é aumentar o consumo de combustíveis, né? Então, o Bolsonaro se aproveita exatamente da falta de compreensão
que existe na sociedade brasileira a respeito dos temas sociais. Então, a ignorância política é a matéria-prima do Bolsonaro. Exatamente, concordo plenamente, Léo. Só queria acrescentar também que é uma decisão assim muito, como é que eu posso dizer, falho, porque não é, embora tenha essa importância que você acabou de mencionar, mas efetivamente os radares não são o principal problema do país, né? Então, quando você tem que anunciar medidas que ataquem alguns dos principais problemas do país, por exemplo, o desemprego, né? Nós temos 13 milhões de desempregados. Ao invés de anunciar algum tipo de política pública, de investimento na economia, de retomada, né? Sei lá, copia o Lula, cara, copia a ideia do Lula e pega 100 bilhões lá das reservas internacionais e faz investimento público para gerar economia, para as empresas voltarem a contratar, as pessoas voltarem a consumir, né? É isso aí que deveria ser anunciado como prioridade pelo governo, e, no entanto, ele elege algumas coisas que, no meu entendimento, assim, são justamente para sinalizar para esse público aí, dele, né, que o elege, que, sabe, é mais importante liberar radar do que uma política pública de emprego, por exemplo, né? Embora essa questão da educação para o trânsito é fundamental, acho que o Brasil peca muito, e não é de hoje, né, nessa questão, porque você pode justamente fazer uma educação para o trânsito que seja mais eficaz do que a punição pelos radares. E aí eu vou ler alguns comentários aqui antes da gente passar para o próximo tema, Léo. A Dora Faria está dizendo aqui, Léo, não podemos esquecer do Queiroz e de quem matou a Marielle e o Anderson. E aí eu queria que você, se você quiser falar aqui, onde está o Queiroz, por onde anda o Queiroz, será se ele está vivo ainda, né? O Luciano Costa está dizendo, os ruralistas e os industriais querem Lula livre. E a Aparecida e a Mamoto aqui está dizendo, desemprego é culpa do IBGE. Pois é, ao invés de anunciar tudo isso aqui que eu acabei de sugerir, o Bolsonaro ataca a metodologia, né, do IBGE para calcular o desemprego, como se o Bolsonaro assim, tivesse, do alto do seu conhecimento em metodologia e estatística, né, Bolsonaro sugere que o IBGE mude a sua forma de calcular o desemprego, porque assim o desemprego no país vai baixar, né, dos atuais 13 milhões de pessoas. Lembrando que em dezembro de 2014, o desemprego no Brasil era abaixo de 5%, o menor da história, né? E a Almeri está dando uma dica aqui, uma bronca, uma sugestão, não sei, você interpreta, Léo? A Almeri está dizendo, Léozinho, você falou bobagem, nunca de castigo a sua filha. Se você conversar com ela, você nunca precisará puni-la. E avô educa sim, tá? Eu convivo com as minhas 2 princesas e elas são educadas como em casa. E a Tânia Marina está dizendo, se ficar sem radar nas estradas, facilita a fuga dos milicianos, né? Léo, por que a mídia já esqueceu o Queiroz? Bora. O Queiroz O brasileiro precisa entender que o Queiroz é o petisco que o neoliberalismo tem para chantagear o Bolsonaro a respeito da reforma da Previdência. Todas as vezes que as pessoas observarem que o Bolsonaro... Todas as vezes que as pessoas observarem o Bolsonaro defendendo a reforma da Previdência, as pessoas vão perceber que o Bolsonaro está defendendo uma coisa que ele não concorda, que ele não acredita. Mas por que ele defende? Ele defende porque assim que ele se posicionou contra a reforma da Previdência, casos de corrupção envolvendo a família Bolsonaro começaram a vir à tona. A única oportunidade do Bolsonaro continuar no poder e talvez não ser preso é usar uma força ainda maior que a força da polícia brasileira para se esquivar da prisão. E aí entra o fado que o povo tem que carregar, que é o peso do Brasil ser o condado dos Estados Unidos e de Israel. Até quando o Queiroz vai ser esquecido? Até o momento em que o Bolsonaro tentar se levantar contra os liberais mais uma vez. Se o Bolsonaro ousar falar que essa reforma da Previdência é uma covardia com os velhinhos, o Queiroz vai ser lembrado. Se o Bolsonaro ousar falar que retirar férias e 13º dos trabalhadores é uma coisa absurda, aí o Queiroz vai ser lembrado. Se o Bolsonaro ousar falar que não vai ter embaixada em Jerusalém, o Queiroz vai ser lembrado. O Queiroz é a coleira do Bolsonaro. É muito importante que o Queiroz não seja preso. Tem um filme muito interessante
que eu esqueci o nome, eu sempre quis saber o nome desse filme, se alguém souber aí, manda, por favor. O filme se passa no México e tem uma organização criminosa que sequestra crianças, e assim, tem uma criança lá que tem um guarda-costas, que é uma coisa fantástica, assim, ele vai atrás da criança que foi sequestrada, no final das contas eles descobrem que foi uma armação do pai da criança para conseguir o dinheiro, enfim, é uma coisa absurda, mas a mensagem do filme é que parecia que a criança tinha morrido, mas não, ela estava viva, e os sequestradores falam que uma criança morta não vale nada. A grande realidade é que um Queiroz preso, ele não vale nada para o neoliberalismo. O que o neoliberalismo, o que os controladores do Bolsonaro querem nesse momento é atenção, exatamente nós perguntando a todo tempo, e o Queiroz? E o Ministério Público sem condições de agir contra o Queiroz, o Bolsonaro, obviamente, morrendo de medo do caso Queiroz, a família toda morrendo de medo do caso Queiroz, e uma certeza, se eles não obedecerem o maior, se eles não obedecerem o chefão, o caso Queiroz vem à tona. Então, o caso Queiroz é simplesmente para causar medo no Bolsonaro. Ele veio para mostrar para o Bolsonaro que ele não é presidente do Brasil. Esse é o caso Queiroz. Muito, muito bacana a analogia que você fez, Léo. É como se o Queiroz fosse praticamente um refém do mercado financeiro, né? E o resgate pelo Bolsonaro do seu aliado seria entregar a reforma da Previdência, né? Então, cada vez que o Bolsonaro titubeia e não faz o que o mercado quer, eles colocam o Queiroz em evidência, né? Ou, pelo menos, envia sinais para o Bolsonaro de que, a qualquer momento, a justiça pode vir a funcionar, né? E o Queiroz, sei lá, ser alvo aí de uma prisão preventiva, uma coercitiva que seja, né? Já seria um recado duro, né? Para o Bolsonaro. Você viu esse tweet do filho do Bolsonaro, inclusive o patrão do Queiroz, ex-patrão do Queiroz, o Flávio Bolsonaro, sobre o Hamas, Léo? Ele colocou no Twitter dele lá que depois que o Hamas fez críticas à visita de Bolsonaro a Israel e também a territórios que são ocupados por Israel, né, que estão em disputa com a Palestina, o Flávio Bolsonaro foi ao Twitter pedir que o Hamas se explodisse. Depois ele apagou e tal, isso gerou uma série de repercussões por parte tanto da oposição quanto dentro da própria base aliada do governo. Foi a partir desse tweet, Léo, que o presidente da Frente Agropecuária lá no Congresso, né, o Alceu Moreira, deputado Alceu Moreira, chutou o balde lá e disse que não dava mais para apoiar o Bolsonaro, né? Chega dessa turma do Bolsonaro, né? Disse ele para a Joyce Hasselmann e também para o líder do governo, né, lá no Congresso, lá na Câmara. Como que você avalia isso, Léo? Você acha que esse foi um caso isolado, embora seja o presidente de uma frente parlamentar importante, que é a frente da agropecuária, né? Se a gente considerar essa avaliação dele no contexto dos prejuízos causados pelo Bolsonaro ao instalar aquele escritório de negócios lá em Jerusalém, né, para os países árabes, para quem o Brasil exportou 11 bilhões de dólares em 2017, você acha que isso aí já é um sinal de preocupação, vamos dizer assim, da parte que está sendo, que já está vendo que vai doer no bolso toda essa brincadeira, toda essa zona que levou o Bolsonaro ao poder? Então, olha bem, antes de mais nada, a gente precisa falar sobre o que significa colocar um escritório de negócios em Jerusalém. Imagine que um outro país decida colocar um escritório de negócios em Aparecida do Norte. Quase todo brasileiro conhece Aparecida do Norte, é uma cidade muito conhecida por causa da Basílica, é uma cidade religiosa. Qual que é a pertinência de colocar um escritório de negócios em Jerusalém se trata-se de uma cidade religiosa? Eu volto a perguntar, qual país do mundo colocaria um escritório de negócios em Aparecida do Norte? Não faz muito sentido. Agora, pensando em Jerusalém, que é uma cidade de várias religiões, o que acontece é que
A simbologia desse escritório de negócios é uma simbologia de afronto. Vamos pensar que o escritório de negócios fosse um escritório de negócios para todas essas religiões, para todos esses povos que se veem representados pela cidade santa de Israel. Aí seria uma coisa imparcial, seria uma coisa respeitosa, mas não. No momento que você coloca um escritório de... Você negocia com todos os países, mas você negocia com todas as religiões, mas você coloca um escritório de negócios em uma terra santa de várias religiões, mas para fazer negócio só com uma. A resposta que o Bolsonaro está dando é muito semelhante a colocar a embaixada lá. É querer dizer que lá é a terra santa de Israel só dos judeus e automaticamente ele exclui aí aqueles que imaginam que é a terra santa também dos muçulmanos. O problema técnico disso é que Israel, né, assim, vamos pensar no caso do Bolsonaro, para ele sobreviver no poder, ele precisa desse apoio de Israel e dos Estados Unidos. Então ele não tem muita força para bater de frente com Israel. E nós temos uma situação hoje que os ruralistas, que os exportadores brasileiros, eles precisam entender que isso não está nas mãos do Bolsonaro. O Bolsonaro agora está lutando por sobrevivência. A servidão do Bolsonaro em questão de Israel é uma questão de sobrevivência. Para ele se manter no poder, ele precisa buscar esse apoio fora do Brasil, esse apoio de uma força maior que está fora do Brasil, para conseguir fazer pressão no exército brasileiro, para ele não sofrer um golpe. Essa é a informação que os ruralistas e os demais exportadores brasileiros precisam ter. Gente, olha, ruralistas e demais exportadores brasileiros, vocês não conseguiram eleger o presidente da República. Quem conseguiu eleger o presidente da República foram os Estados Unidos. Obviamente, vocês sabem que eu estou falando dos banqueiros americanos, dos investidores americanos e também dos banqueiros e investidores de Israel. Agora, entendam, não é possível esperar do Bolsonaro qualquer tipo de movimento no sentido de respeitar vocês, exportadores e ruralistas brasileiros, porque o sustentáculo do Bolsonaro no poder é ter condições de fazer medo no exército, medo nas forças armadas brasileiras. E vocês não vão sair com enxada daí do campo para defenderem o Bolsonaro do exército brasileiro. Não, se o Bolsonaro tentar fazer qualquer coisa pros ruralistas brasileiros e pros investidores brasileiros, ele automaticamente perde esse apoio de Israel e dos Estados Unidos, aí ele fica vulnerável, sofre o golpe dentro do Brasil. Isso é muito importante para que os ruralistas e investidores entendam que tudo, e absolutamente tudo, que os Estados Unidos e Israel puderem fazer para fechar o mercado mundial para o Brasil, para que o Brasil tenha como único comprador Estados Unidos e Israel, e o pior, vocês que são ruralistas e vocês que são industriários, vocês sabem o que significa o entreposto, né? Vocês sabem muito bem o que significa o atravessador. Vocês estão permitindo que Estados Unidos e Israel se tornem um atravessador entre o produto de vocês e o resto do mundo. Sim, é isso que está acontecendo. Por quê? Para o Bolsonaro continuar no poder, ele precisa, obviamente, dessa pressão psicológica sobre o exército brasileiro para ele não sofrer o golpe. Essa pressão só vem de um exército mais forte. Não vai vir nem de ruralistas e nem vai vir da Fiesp, por exemplo. Então, o que acontece? Tecnicamente falando, ele não pode abrir mão de ser submisso a Israel e Estados Unidos. Israel e Estados Unidos, eles têm a visão do Brasil como sendo fornecedor unilateral desses grandes banqueiros, grandes empresários de Israel e dos Estados Unidos que vão funcionar como entrepostos para os produtos brasileiros. A China vai continuar consumindo a soja brasileira, a gente só não vai poder vender para a China. A gente vai passar pelos empresários americanos e esses vão passar para a China. Agora, qualquer grande ruralista, qualquer grande industriário sabe muito bem o que significa o atravessador. Então vocês já sabem que vocês vão ganhar muito menos com essa brincadeira. Olha, os árabes vão comprar dos Estados Unidos, mas não vão comprar do Brasil. Sabe por quê? Porque os árabes sabem que para punir o Brasil, a melhor forma de agir é exatamente isso que o Brasil está merecendo, virar simplesmente um fornecedor de um entreposto. O Brasil não vai vender para o mundo, o Brasil vai vender para o entreposto vai vender para o resto do mundo. Isso é muito importante. Essa percepção, ela é muito importante para que os empresários brasileiros entendam aonde a gente está entrando. Olha, consciência.
Vocês não têm o presidente da República. O presidente da República é de Israel e dos Estados Unidos. Ele não está governando para vocês. Vocês foram massa de manobra. Aceitar isso é muito importante para que vocês consigam, talvez, reverter a situação. Tá aí uma grande avaliação, Léo. Eu não tinha pensado sobre esse viés. E abre-se, então, seguindo isso que você acabou de falar, um grande nicho de mercado nos Estados Unidos e Israel, que é a profissão de atravessador, né, de mercador. Aquele cara que compra barato aqui no Brasil e vai vender para o mercado que o Brasil vendia, né, abocanhando o lucro dessa operação. Uma coisa muito interessante. E sobre isso eu queria até complementar o que você está dizendo, e até escrevi sobre isso, um artigo que está na home do 247, né, referindo-se aos riscos que essa investida ideológica do Bolsonaro, lá em Israel, que ele causa para um mercado gigantesco, né, especialmente na questão de alimentos, que é o mercado halal, né, que são aqueles alimentos produzidos seguindo as leis islâmicas, né? Então, todos os alimentos que são produzidos em conformidade com o que diz as escrituras islâmicas, eles recebem o nome de halal, ou seja, aquilo que é permitido, aquilo que é abençoado, aquilo que não é contaminado. E aí o Brasil, Léo, ele é o maior esse mercado halal, ele é um mercado que envolve 1 bilhão e 800 milhões de consumidores nos países árabes e também espalhados pelo mundo, né, em seus descendentes. E aí o Brasil é hoje o maior fornecedor de proteína animal halal do mundo. Brasil, só no ano passado, Léo, o Brasil exportou para os países árabes 1,63 milhão de toneladas de frango halal para esses países. Então, ou seja, 1 milhão e 630 mil toneladas de frango em 2017 foram exportadas para o Brasil. Do Brasil para esses países. Só de carne bovina foi 258 mil toneladas. Isso aí é um negócio que só em 2017 movimentou quase 4 bilhões de dólares, Léo. E aí, um dos representantes que certificam que um alimento é halal no Brasil, né, tem empresas que fazem essa inspeção e que dão um atestado, uma delas brasileira é a Sedial Halal, diz que o Brasil produz apenas 33% da sua capacidade de atender esse mercado. Então, veja, o Brasil já tem uma fronteira gigantesca de comércio exterior com esses países árabes, que, pelo que você está me dizendo aí, pode vir a ser fornecido, por exemplo, a partir dos Estados Unidos, a partir de Israel, né, que continuariam comprando esses alimentos, esses produtos, né, mas por um outro preço. E aí isso causaria também um prejuízo enorme para a cadeia produtiva do Brasil, porque muitos, Léo, se adequaram, fizeram adequações, investiram dinheiro para produzir um alimento seguindo as regras islâmicas. E agora, por um capricho, por uma ideologização cega, essa economia está perigando ir para o ralo, né? Como é que você está dentro disso aí que você está dizendo também, da gente ter um mercador aí para esses produtos halal também? Olha, o mercador, os Estados Unidos na posição de mercador, é uma coisa muito tradicional, principalmente na história do Brasil. Para a gente pensar o que está acontecendo no presente, é muito importante a gente passear um pouquinho no passado. Teve um momento, e olha, esse momento era o momento do governo militar, teve um momento que o Brasil decidiu que ele não ia mais exportar todos os grãos para os Estados Unidos, porque naquela época os Estados Unidos eram os mercadores do café brasileiro. Então, o governo brasileiro decidiu, olha, tudo bem, nós vamos continuar vendendo grão de café para os Estados Unidos, mas nós vamos fazer também dentro do Brasil o café solúvel, porque, olha, nós estamos desenvolvendo a nossa indústria e a gente quer beneficiar um pouco daquilo que a nossa terra produz. Foi uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, assim, uma crise gigantesca. Por quê? Os Estados Unidos não admitiam a ideia do Brasil vender o café solúvel para o resto do mundo. Os Estados Unidos queriam comprar o grão brasileiro, ali eles iam fazer o pó e o café solúvel e vender para o resto do mundo. Essa confusão foi tão grande, Aquiles, mas tão grande,
Porque, olha, todos os historiadores concordam que a praga que o café brasileiro teve depois desse evento, quando eu falo praga, eu falo uma doença, é isso mesmo, uma doença dos pés de café, que tirou a reputação do café brasileiro do mundo inteiro, foi uma sabotagem dos Estados Unidos. Então vamos trazer a realidade. Os Estados Unidos, eles eram o entreposto do café brasileiro, eles eram os mercadores do café brasileiro, o Brasil vendia seu café para os Estados Unidos em forma de grão, os Estados Unidos beneficiavam o café e vendiam para o resto do mundo. O Brasil tentou tretar com os Estados Unidos e começar a vender direto para os países, né? Direto para os países é o que o Bolsonaro está revertendo agora. O que aconteceu? Os Estados Unidos conseguiram sabotar o café brasileiro, e aí eles conseguiram colocar uma doença no café brasileiro, mas não foi só colocar a doença. Além de colocar a doença, muito semelhante com o que aconteceu com o caso da JBS e a carne com papel, eles fizeram um alvoroço mundial para que o café brasileiro perdesse reputação naquela época. Resultado, até hoje, o café brasileiro, que naquela época era o café, assim, que todo mundo queria comprar, até hoje ele tem uma reputação como um café de segunda linha, porque os Estados Unidos conseguiram fazer isso. E hoje, grande parte do café brasileiro continua sendo importado na forma de grão, o café de melhor qualidade, continua sendo exportado na forma de grão para entrepostos que fazem lá a torra, fazem lá a moagem ou fazem, inclusive, o café solúvel e vendem com outro nome. Ou seja, o Café Brasil perdeu a reputação exatamente para que o Brasil tornasse o produtor da matéria-prima e os entrepostos fizessem o beneficiamento. Então, o que a gente está vivendo hoje é uma situação em que, porque os Estados Unidos tomaram mais uma vez o controle da política brasileira, eles estão trazendo a realidade anterior, realidade na qual o Brasil era somente o produtor da matéria-prima, os Estados Unidos estavam beneficiando essa matéria-prima e vendendo para o mundo. É uma coisa que já começou no governo Temer. A primeira medida de política energética do Temer foi retirar o refino de dentro do Brasil e mandar o refino para os Estados Unidos. Espera aí, temos refinarias no Brasil, então você está me dizendo que nós vamos tirar as pessoas empregadas do Brasil e vamos parar de refinar o Brasil para refinar nos Estados Unidos e comprar com dólar. Não, lá fica um pouquinho mais barato, deixa de ser imbecil, liberaloide. Lá fica mais barato quando você vê superficialmente a redução do nível de emprego no Brasil, esse trâmite de vai e volta e o risco do dólar subir, a gente ter que comprar mais caro, faz a coisa ficar ainda mais cara que refinar dentro do Brasil e ter a soberania de extrair e refinar em real. Mas nós temos aí, infelizmente, uma quantidade muito grande de economistas de Facebook, diga-se de passagem, candidato a presidente da República, o Amoedo falou que a empresa que imprime o Enem quebrou porque é estatal. E olha, o que vai socorrer o Enem talvez vai ser a estatal Casa da Moeda, porque a empresa estatal não pode declarar falência. Então nós estamos indo para uma situação que está tudo muito estranho, está tudo muito bizarro, está tudo muito, assim, como eu diria, está tudo muito oba-oba. É muito interessante. O conhecimento científico ele foi jogado fora e o oba-oba é o que está funcionando. Então, estamos voltando 30 anos da nossa história, é preciso ter consciência disso, é preciso que os ruralistas procurem, se forem repetir a situação da história do café, é preciso que eles procurem uma forma indolor para repetir os suicídios que aconteceram na crise do café brasileiro, né? E uma crise, obviamente, que vai se repetir nesse momento. Então, vocês estão preparados? A televisão fala muito de cianureto de potássio. Bem-vindo Siqueira deu uma sugestão que na hora que o bispo que fala mal aí das pessoas que fazem músicas contra a ditadura, na hora que o bispo for fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido, para ele colocar logo chumbinho na hóstia. Então tem várias possibilidades da gente continuar vivendo o governo Bolsonaro, ou seja, tem várias possibilidades dos ruralistas já pensarem como eles vão se suicidar, porque quebrar eles vão com certeza. Eu acho que antes disso eles retiram o Bolsonaro, mas enfim, deixa eu ler aqui alguns comentários, e também diz aqui a Helenice: moro na Alemanha e já estou cansada das pessoas me perguntarem sobre o presidente do Brasil. Eu fico com vergonha sem saber o que falar, já estou cansada disso. Que aí deve ser realmente uma situação constrangedora, né? Você está lá na Alemanha, você é um brasileiro, você é uma pessoa que tem, vamos dizer, algum conhecimento da história, e aí você é obrigado a conversar com vários alemães dizendo: vem cá, você é brasileiro, você é brasileira? O que aconteceu lá no Brasil? Por que o presidente de vocês está dizendo que o nazismo é de esquerda? Por que o chanceler de vocês está dizendo que o nazismo é de esquerda e está contestando até mesmo a Alemanha, né? Até mesmo quem pariu Hitler,
né? Então, realmente deve ser uma situação muito constrangedora, né? E o Jean Valjean está dizendo aqui, Inxalá, espero que os árabes cortem por completo as importações de carne do Brasil, façam o agronegócio brasileiro sangrar, terão saudade do governo Lula e até do da Dilma. E até não, viu, cara? Diria também sem o até, porque a Dilma foi muito importante para o agronegócio brasileiro. A Dilma deu uma importância muito grande, ela forneceu crédito, ela ampliou, por exemplo, o crédito agrícola financiado pelo Banco do Brasil, que hoje o Paulo Guedes quer acabar, né? Ou pelo menos quer reduzir drasticamente e tirar também do Banco do Brasil essa linha de financiamento que é tradicionalmente operada pelo banco há muitos anos. E a Rosângela Friedrich, que é membro do canal, está dizendo aqui, a Alemanha é o maior distribuidor de café brasileiro na Europa, né? Então tem isso também. Pessoal, antes da gente entrar no nosso próximo assunto aqui, a gente está com 3 mil pessoas nos assistindo, gostaria de agradecer muito a audiência de todos vocês e de todas vocês, e eu queria pedir que vocês curtissem essa live, cliquem aí no like, dê um like nessa transmissão para a gente aumentar o nosso alcance, né? Nós temos aqui 700 likes e 3 mil pessoas ao vivo, se cada um der um like aí, a gente aumenta muito mais o nosso alcance, né? Queria pedir também para quem não for inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal, nos ajude a chegar aos 400 mil inscritos aqui na TV 247. Né? Quem não for inscrito no canal Leonardo Estopa, por favor, vá lá e inscreva-se também no canal Leonardo Estopa, ajude o Leonardo Estopa a aumentar também o seu alcance. Né? E também, quem quiser se tornar membro do canal, basta clicar nesse botãozinho ali, ó, branco com azul, seja membro, e lá por uma pequena quantia você tem acesso a benefícios, você tem algumas funcionalidades junto ao Brasil 247 e pode também participar do encontro, né, com membros e assinantes presencialmente, que a gente está organizando aí os próximos. Quem quiser, na verdade, a melhor forma de apoiar financeiramente o Brasil 247 é você fazendo uma assinatura solidária, sendo um assinante solidário do 247. Para doar qualquer valor que você quiser, seja mensal ou único, né, basta entrar lá em brasil247.com/apoio e lá você vai escolher um valor pelo qual você quer doar e apoiar aí o 247. Também quem puder e quiser apoiar a causa Jornalistas pela Democracia, uma rede de excelentes profissionais que estão reunidos aí em defesa da nossa soberania, da nossa democracia, né, da liberdade do ex-presidente Lula. Pode ir lá em brasil247.com/democracia e fazer a sua assinatura, apoiar também essa causa. Né? Queria agradecer também aqui o apoio de todos vocês. O Roberto Ribeiro está dizendo aqui que o agronegócio se lasque para quem sabe a burguesia brasileira seja mais nacionalista e menos vira-lata. Uma boa tarde aqui também para o Cláudio Antônio, que está pedindo Lula livre, e o pessoal está lembrando aqui, Léo, que o Paulo Guedes, ministro da Economia, está lá na Câmara nesse momento, participando de uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. Na semana passada, o Paulo Guedes fugiu, né? Ele se evadiu, ele cancelou a participação dele que estava prevista lá para falar sobre o projeto de reforma da Previdência, né? Reforma, entre aspas, destruição da Previdência Pública, e hoje ele está lá na Câmara. Já bateu boca com alguns parlamentares, né? Já voltou a fazer populismo e proselitismo barato lá, chegou a dizer que o Brasil investe muito mais no passado do que no futuro, ao comparar as despesas com a Previdência e também com a educação, e disse, sinalizou até que não, se a Previdência, a proposta, o projeto do governo for muito desidratado, ele não vai propor, ele vai desistir da questão da capitalização, do regime de capitalização, que é, vamos dizer assim, o principal instrumento de destruição da seguridade social em relação a esse projeto que a gente tem hoje, né, que é o projeto de repartição tripartite, onde o trabalhador contribui, o empresário contribui e também o Estado contribui. Né? O Paulo Guedes ele quer retirar as contribuições do Estado e do empregador. Fica apenas com o trabalhador, ele que se vire, e vai ser o que ele poupar, será a sua aposentadoria, né? Então, você viu alguma coisa lá do Paulo Guedes, Léo? O que você acha? O governo vai ganhar alguma sobrevida lá,
ou os parlamentares, para manter a própria sobrevivência política, não vão embarcar nessa proposta destruidora aí, com medo aí dos seus eleitores? Tá bem difícil a situação, Aquiles, porque essa questão aí de medo de eleitores, os deputados não têm mais. Os deputados já sabem que o brasileiro tem uma memória muito curta, os deputados já sabem que o que decide eleições não é ideologia, não é um trabalho sério, o que decide eleições é oba-oba e dinheiro de financiamento de campanha. Os deputados já sabem disso. Os deputados não estão iludidos nesse sentido. Só que os deputados sabem como os bancos vão ganhar com a reforma da Previdência. O que significa, e as grandes empresas também, né? Porque, igual você falou, antes a contribuição era tripartite, agora eles querem uma contribuição que vai vir puramente do trabalhador, e se o trabalhador quiser. O que significa, vamos pensar na prática, nós temos uma realidade de redução salarial. Ah, não, mas o INSS, ele é descontado da folha de pagamento do trabalhador. Não, básico de economia. O salário do trabalhador, ele não é o valor que o patrão quer pagar porque o patrão tem um coração bom. Não, o patrão paga o mínimo o possível, ou seja, equilíbrio de mercado. Se de uma hora para outra os trabalhadores começam a ter a possibilidade de decidir se vão ou não poupar, o que vai acontecer é que eles não vão poupar, e é bem difícil imaginar as pessoas mais pobres poupando. Vai ter um excesso de dinheiro no mercado e essas pessoas vão demandar mais, vai neutralizar aquele dinheiro que antes era descontado pelo INSS. Então, na prática, o que acontece é o seguinte: repassar para o trabalhador aquilo que o trabalhador paga de INSS é simplesmente não repassar absolutamente nada, porque no primeiro mês o cara vai ver um aumento salarial, no segundo mês aquele aumento salarial já vai ter caído pela metade por causa da inflação, afinal de contas o salário de todo mundo aumentou de uma vez, os lojistas vão aumentar o preço dos produtos, né, gente? O salário dos funcionários deles aumentaram e aí a demanda maior para o produto. Então o que vai acontecer? Esse repasse de INSS seria neutralizado. Então, se a gente partisse para essa opção do empregado pagar o INSS por conta própria, seria o mesmo que retirar na prática aquele valor que entraria com poder de compra e existiria por 2 meses. Só que aí, como esses elementos são importantíssimos para quem realmente vai ganhar grana, que são os bancos, o que eu vejo nos congressistas agora é quanto vão me pagar. O que eu vejo nos congressistas nesse momento é simplesmente uma espera pela negociação. É muito mais interessante para um congressista mau caráter ganhar 10 milhões de reais e ter o risco de não ser mais eleito do que ele ficar fora dessa distribuição de dinheiro que está acontecendo nesse momento e também ter o risco de não ser eleito. A reforma da Previdência não vai fazer tanta diferença assim. Vamos lembrar, nós estamos no país que elegeu o Bolsonaro. Eu vou repetir para vocês entenderem que não é a qualidade do político, nem a pertinência do que o político faz, mas o oba-oba que o político consegue produzir. Nós estamos vivendo hoje no país que elegeu o Bolsonaro, elegeu Joyce Hasselmann, né, o Léo gosta de falar o nome bonitinho, que elegeu Alexandre Frota, elegeu Kim Kataguiri. Então nós estamos vivendo no país em que o conhecimento de políticas públicas, em que a pertinência política é o que menos interessa para o eleitor. O que é que interessa para o eleitor? É o oba-oba que se faz. É um candidato envolvido em casos de corrupção, vencer a política falando mal da corrupção. É um Gedel ir para as ruas pedir o impeachment da Dilma, falando que ninguém mais aguenta tanta corrupção. É o Temer derrubar uma presidenta eleita e ter o aplauso da classe média brasileira, e ele falando que derrubou a Dilma por causa de crime de responsabilidade, porque não gosta de corrupção. Esse é o Brasil de hoje. Então, nesse Brasil de hoje, os congressistas não estão preocupados com o eleitor. Eles sabem que o eleitor é em maioria, um completo imbecil. Eles sabem que os eleitores são compráveis. O que os congressistas estão fazendo nesse momento é pressão para os bancos liberarem mais grana para eles aprovarem a reforma da Previdência. Básico assim. Vamos lembrar, estamos no Brasil que bate palmas para o Moro, falando que o Moro é herói, e o Moro propõe, como ministro da Justiça, a redução dos impostos no cigarro. Então, é uma coisa que mostra para a sociedade inteira que o cara está claramente comprado, mas mesmo assim a sociedade se força para enxergar de outra forma. Os congressistas não estão nem aí para os eleitores inteligentes que sabem o que está acontecendo, porque esses congressistas sabem que eles não vão ter os votos desses eleitores. É uma quantidade muito pequena, eles estão preocupados mesmo com a massa e com a grana.
É o leilão, então, né? O que você está dizendo. Os congressistas estão esperando para saber, ao final, quanto vai custar o seu voto, qual vai ser o valor do seu voto em apoio à destruição da Previdência Pública, né? Pelo que você está dizendo aí. E aí, eu queria só trazer um dado aqui, um dado interessante, que foi dito pelo deputado Zé Neto em entrevista aqui à TV 247, né, que ele disse o seguinte, que veja bem, 7 a cada 10 municípios brasileiros, 7 deles recebem receitas superiores oriundas da Previdência do que do próprio FPM. Então, de cada 10, veja que grave, de cada 10 municípios brasileiros, Léo, e amigas e amigos da TV 247, de cada 10 municípios brasileiros, 7 deles recebem, circula na economia do município mais dinheiro oriundo das aposentadorias do que dos repasses constitucionais, como o Fundo de Participação dos Municípios, né, o FPM. E aí a gente está falando aí de algo entre 800 bilhões de reais. É esse dinheiro que os bancos estão mirando, né, ao tentar aprovar a reforma da Previdência, porque esse dinheiro deixaria de circular na economia dos municípios e iria justamente para a financiarização, né? Viraria um ativo, vamos dizer assim, intangível. É um dinheiro que está ali, mas ninguém o vê, ele não movimenta a economia, ele não se transforma em arroz, em comida, ele não se transforma em crédito, né? É apenas realmente um sequestro de um ativo brasileiro que sustenta aí boa parte dos municípios deste país, né? Léo, a gente está chegando aqui ao final do programa. Eu queria agradecer muito a participação e a possibilidade de eu estar aqui debatendo com você hoje. Queria lembrar também que hoje é o aniversário da nossa editora, a Gisele Federici, né? Tem muita gente lembrando aqui. Eu queria pedir uma piracema de coraçõezinhos para a Gisele, que é uma pessoa maravilhosa, nos coordena aqui a equipe do 247 de maneira magistral. Parabéns, Gisele, um beijo para você, que a sua vida seja longa e com muita saúde, né? Muita gente aqui dando parabéns para ela, e também deu um superchat do Edvar aqui, agradecendo a gente aqui pelo programa. Léo, suas considerações finais de hoje. Então, Aquiles, considerações finais. O mais importante nesse momento é que os ruralistas e empresários que fizeram essa grande merda acontecer entendam que eles precisam dar o braço a torcer. É preciso entender que vocês fizeram coisa errada. É preciso entender que cada vez mais fica mais difícil para reverter o estrago. E o mais importante, caiam na real. Vocês não fizeram o presidente. Quem fez o presidente do Brasil foi Estados Unidos e Israel. É mais fácil o Bolsonaro obedecer Estados Unidos e Israel no sentido de garantir que o Brasil vai ser simplesmente um produtor de matéria-prima e os Estados Unidos vão ser o entreposto, do que Bolsonaro tentar atender vocês, né? Afinal de contas, vocês não vão proteger o Bolsonaro contra um golpe. Então, esse Semancol é muito importante. Eu volto às 10h30 da noite. Ontem eu não consegui fazer o programa, mas hoje eu vou conseguir fazer. Volto às 10h30 da noite com o programa Léo Estopa ao vivo. E eu queria convidar vocês para me seguirem no Twitter, é Leonardo_Estopa. E eu estou começando também a colocar algum material, não de política, né? Um material mais pessoal no Instagram. Então, Leonardo Estopa lá no Instagram. Então, se vocês puderem aí, por favor, ter o carinho de me acompanhar também no Instagram, eu agradeço muito. Então, muito obrigado e até mais tarde. Valeu, Léo. Quem quiser me seguir também no Twitter é @linsaquiles. Estamos lá também. Gente, um abraço e até a próxima. Fiquem aí com a programação da TV 247, que hoje ainda tem Boa Noite 247, entrevista com o William De Luca, né? E o restante da nossa programação. É isso aí, um abração. Tchau, tchau.